Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje nós vamos aprender gráfico da função afim. Nós vamos ver que conhecendo o coeficiente angular, o termo independente, nós já podemos fazer o esboço desse gráfico. E aproveitando, já vamos fazer a análise de quando que a função ela é crescente ou decrescente, quando que ela é positiva ou negativa. Tudo isso nessa aula. Se você quer dominar, ficar fera nesse assunto, fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Hoje, na aula 8, nós vamos aprender gráfico da função. Para isso, nós vamos relembrar aquele jeitão da função de primeiro grau. Observem na tela. Lembra que nós já estudamos essa representação? Agora eu vou informar uma lei de formação para que nós possamos encontrar o A e o B. A lei de formação que nós vamos usar é essa que está aí. E olhando para essa lei de formação, eu vou encontrar quem é o A, quem é o B e vou encontrar quem é o zero da minha função. O zero da função é a raiz. É justamente aquele local onde a função ela corta o eixo x. E para que isso aconteça, o y precisa ser zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar a minha função ter o y zero. E quando eu faço isso, eu vou encontrar um x. Esse x que eu encontrar é justamente o zero da minha função. Então vamos lá. Olhando na tela, primeiro eu tenho aí 3 sobre 2, que está na frente do x. Ele está multiplicando o x. Ele é o coeficiente angular. Nós já estudamos ele na aula passada. Então já vou pegar e já vou colocar ele aí como resposta do A. Agora vou identificar o B. Só em eu olhar para a lei de formação fica muito fácil. O B é 3. Então eu vou ali e já boto ele como resposta. Agora, o zero não tem vida fácil. Vamos ter que calcular. E eu vou te explicar como que nós vamos fazer isso. Primeiro, lá na minha função, na direção do f de x, que é a mesma coisa que o y, eu vou dizer que ele é zero. E depois vou descer toda a minha função. Agora eu estou diante de uma equação. Equação do primeiro grau, onde eu tenho que achar o valor do x. E para que eu possa encontrar o valor do x, eu preciso isolar ele em um dos lados da minha igualdade. Vou isolar ele do lado direito mesmo. E todos os termos que estiver ali em seu entorno, eu vou passar para o outro lado, manipulando tanto os números quanto os sinais. E nós vamos fazer isso passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer, olha aí na tela. Esse 3 que eu acabei de destacar, ele está com um sinalzinho de mais. Justamente porque esse sinal ele vai ser mudado. Olha como que ele vai ficar. Ele vai passar para o outro lado com um sinal negativo. Agora eu tenho menos 3 igual a 3 sobre 2 que multiplica x. Vou pegar a minha equação e vou reescrever ela do lado direito. Menos 3 igual, só que antes de colocar o resto da minha equação, eu quero que você preste atenção para essa parte aí que eu destaquei. Eu vou escrever essa parte, só que eu vou colocar ela com uma disposição um pouco diferente. Olha aí na tela como é que vai ficar. Agora eu tenho 3x dividido por 2. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para facilitar a visualização que o 2 é denominador, tanto do 3 quanto do x. Justamente para a gente poder trabalhar agora no 2. Uma vez que ele está dividindo, ele está na parte de baixo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Olha aí na tela. Ele está ali no denominador e foi para o lado esquerdo da minha igualdade multiplicando. Agora, vou pegar a minha função e vou passar ela novamente. Vou reescrever ela do lado direito. Só que agora o que eu vou fazer? Eu já vou fazer essa multiplicação. Menos 3 que multiplica 2 dá menos 6. E agora termino de colocar a minha equaçãozinha aí do lado. Olhando novamente agora para o meu x, eu ainda consigo perceber que ele não está sozinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 que está na frente do x, ele está multiplicando e agora ele vai ir para o outro lado dividindo. Compreendeu? Na parte de cima,
Quem estava aí embaixo, era o 2, estava dividindo. Vai para o outro lado com a operação inversa. Foi multiplicando. Agora eu tenho uma multiplicação que é 3 que multiplica x. E esse 3 vai ir para o outro lado com a operação inversa. Se está multiplicando, agora vai dividindo. Olha aí na tela onde que eu coloquei ele. Agora já posso fazer até a minha divisão, né? Menos 6 dividido para 3, isso vai dar aí na tela, ó, menos 2. Menos 2 é o valor do x. E aqui eu estou procurando o zero da minha função. Então, a raiz da minha função, também chamado de zero, é menos 2. Lembrando que esse menos 2, ele é o x de um ponto. É o x de um par ordenado. Então, só para a gente recordar, eu vou botar esse par ordenado aí na tela. Ele é um par ordenado do tipo xy, onde o x é menos 2 e o y é 0, ok? Agora que nós já sabemos quem é o a, sabemos quem é o b e quem é a raiz da função, ou também zero, pode ser chamado dessa forma, nós vamos esboçar o gráfico dessa função lá no nosso plano cartesiano. Observe aí na tela. Eu tenho aí um plano cartesiano e aí está o jeitão da minha função afim. Com a seguinte lei de formação. Essa lei de formação foi a lei que nós trabalhamos. Só em olhar para ela, nós já sabemos quem é o a e já sabemos quem é o b. E já fizemos os cálculos para encontrar quem é o zero da minha função. Qual é o valor que, quando eu coloco na minha função, me dá como resposta um y igual a zero. É o menos 2. Então, o que eu vou usar primeiro? Primeiro eu vou usar o b. Observe que o b nessa situação é 3. Eu vou pegar agora o eixo y em cima do 3 e vou botar um ponto. Olha lá, ó. Sempre vai ser assim. Na função afim, chamada também de função do primeiro grau, o b, o termo independente, ele sempre vai ficar em cima do eixo y. Dessa forma aí que eu marquei para você. Agora, nós vamos marcar o ponto em cima do eixo x. E para isso, eu vou usar a raiz, ou chamado também de zero da função. Como eu já sei que o zero da minha função é menos 2, a minha raiz é menos 2, eu vou lá no menos 2, ó, e já marquei um ponto e já botei lá com o nome de raiz, para não esquecer. Agora, basta você olhar para o gráfico que você tem 2 pontos no gráfico. Então, é só você fazer uma reta na direção desses 2 pontos. Pronto, o meu gráfico já está esboçado. Agora eu quero que você se atente para o seguinte. Eu olhando para essa função, eu já consigo identificar se ela é crescente ou decrescente, não é verdade? Se você tem dúvida em identificar isso, eu tenho uma aula específica sobre isso. A análise da função quando ela é crescente, decrescente ou constante. Mas se tu já assistiu essa aula, você tá craque. Só em olhar para a função você já sabe que nessa situação ela é crescente. Mas eu poderia fazer essa análise até mesmo sem o gráfico estar aí na tela. Bastaria eu analisar o a da lei da formação da minha função. Olha para aí para a tela. O a é 3 sobre 2. E toda vez que o a for número positivo, for número maior que zero, a minha função vai ser sempre crescente. Nós vamos fazer mais exercícios e vamos explorar um pouco mais isso daí, tá bom? Para poder facilitar, eu ainda vou melhorar. 3 sobre 2 é uma fração. E quando aparece fração, existe uma dificuldade na compreensão. Então, bastava você fazer essa divisão que você ia achar 1,5. Logo, 1,5 é mais fácil de entender que ele é maior que zero. Então, por esse motivo, o gráfico da minha função me deu uma reta crescente. Já fiz o esboço da minha função e já analisei o a, o coeficiente angular. Agora tem mais uma informação que eu quero compartilhar com vocês, que é quando que a minha função ela é positiva e quando que a minha função ela é negativa. Lembra que nós já estudamos isso? Olha agora para o eixo x, o que vai acontecer. Eu tenho no meu eixo x, essa parte que está de verde, ela vem desde o menos infinito, né, e vai até o menos 2. Nessa parte aí, é justamente o intervalo onde a minha função ela é negativa. Olha para baixo, vê se a minha função não está na parte de baixo. Então, ela é negativa. O intervalo, como eu disse, vai do menos infinito até
o menos 2. Agora nós vamos ver o outro intervalo, o intervalo em que a minha função ela é positiva. Olha para o eixo x novamente. Essa parte que eu botei de amarelo é justamente o intervalo onde a minha função ela é positiva. Por quê? Se você, dessa parte amarela, você vai olhar para o alto, você vai ver a função. Ela está na parte de cima. Então, ela é positiva justamente nesse intervalo, que vai do menos 2 até o mais infinito. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Nós vimos nessa aula uma revisão geral da função e, inclusive, o gráfico da função afim. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueça, se você tem aprendido com esse material, se esse conteúdo tem te ajudado, então dá aquela força. Se inscreva no canal, deixa um like, um comentário e, se você sentir desejo, compartilhe para que a gente possa atingir mais pessoas. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula!